Olá, boa noite. Boa noite, querida. Boa noite a todos que porventura possam estar chegando. Só um momento. Meu Deus. Olá, estamos aqui novamente. Um pequenino problema aqui, mas já está resolvido. Quando a gente faz alguma coisa ao vivo, tem os imprevistos. Então vamos lá. Como se eu estivesse entrando agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que todos tenham passado uma boa semana, uma semana de paz. Hoje uma noite mais quentinha, que já não está tão gelado por aqui. Então, mais uma vez, Sueli, boa noite. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. E é com muita alegria que mais uma semana estamos aqui, juntos, reunidos nesta sala virtual para obter um pouco mais de conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus, através de Joana de Ângeli, que nos passa as reflexões e que Divaldo Pereira Franco psicografou. Nós já vamos iniciar com a nossa sempre leitura de um trecho, de uma frase, na verdade, deste livro que é Receita de Paz, de Joana de Ângeles, psicografado por Chico também. E aí nós sempre optamos por alguma que de repente nos chame um pouco a atenção. Então a de hoje diz assim: Allan Kardec superou imensas barreiras na sociedade que fundou em Paris para estudar e divulgar o espiritismo. Van Gogh, sob tormentos inomináveis, poderia ter desistido da pintura, todavia, prosseguiu. Aleijadinho, sob o estupor do mal de Hansen, possuía todas as dificuldades para refugiar-se na resistência da escultura. Apesar disto, permaneceu. São exemplos de que nós não podemos desistir jamais. Diante das nossas enfermidades, das nossas montanhas que vão atravancando o nosso caminho, das nossas dificuldades, mas aí, se eles não desistiram, por que é que nós vamos desistir, não é? Ari, boa noite, seja bem-vindo, muita paz também para você, para todos nós. E é com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, para estes aprendizados, essas reflexões, que a gente possa aprender um pouco mais sobre aquilo que nos é trazido através de tantas informações que temos. E nesta noite, nós vamos, mais uma vez, ler Fonte de Luz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E tem alguma coisa errada aqui? Hoje o relógio não quis parar onde eu sempre coloco. Agora a nossa amiga resolveu me perguntar o que é que está acontecendo. A nossa amiga Google, olha, é para nos testar. Mas nós estamos aqui, não desistimos não. E hoje a pigarrinha me pegou também. Temos que ir superando, né? Estes momentos em que atravessamos desse planeta que se encontra neste momento com toda esta secura
e aí vai prejudicando a nossa família não, a nossa saúde e os nossos familiares também, com toda certeza. Cada um dentro da sua condição física, né? Vamos seguindo então, como eu li há pouco, vamos de alguma forma passando pelas provações, pelas provas, cumprindo nossa missão, sem deixar que todos esses tropeços da nossa vida, essas vicissitudes atrapalhem o nosso crescimento, a nossa vontade de estar melhorando cada vez mais. Luciene, boa noite, seja bem-vinda também. Muito bom estar aqui novamente. Então, esta lição é despertar espiritual. Na verdade, ela fala sobre a nossa reencarnação e a nossa desencarnação. São situações por onde nós não temos como fugir. Estamos sempre aqui, prontos para poder, de alguma forma, resolver dentro da nossa encarnação tantas situações que às vezes nós mesmos criamos ou aquelas que porventura são colocadas para o nosso crescimento. Consegui pôr agora a nossa tela para a gente visualizar melhor. Então vamos lá. E ela já começa dizendo assim: cada indivíduo é a soma das experiências de vários modos no seu processo de evolução. Etapa a etapa, adquire recursos que o preparam para cometimentos mais amplos e realizações mais expressivas. Por isso mesmo, não existem dois processos de desencarnações iguais, já que as existências humanas são diferentes. E uma boa noite, seja bem-vinda. Então, nós vemos aqui que, na verdade, só estão... Deixa eu pegar um lápis aqui para marcar. Na verdade, está tendo apenas uma confirmação daquilo que realmente nós temos conhecimento, que somos espíritos individuais. Cada um de nós vai se preparando com as nossas situações para que a gente possa ir realizando de melhor forma em cada encarnação. Por isso, cada existência humana é diferente. Aqui vemos dois sentidos. A existência de cada um de nós como ser humano e também a existência do próprio espírito, que cada vez que ele reencarna na forma humana, que é a que nós temos condição ainda de ter contato com ela, não que nós saibamos tudo, mas que nós temos contato com elas, nós vamos percebendo, então, que a cada encarnação nós somos de uma forma. Nós vamos melhorando a cada forma humana que nós adquirimos, porque a cada encarnação nós tomamos um corpo, então nós temos uma forma humana. Então, não existem dois processos também de desencarnações iguais. Oi, Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Cada um de nós, ao desencarnar, nós temos uma forma, uma maneira. Cada um desencarna da maneira que lhe é propícia
para aquela encarnação, porque vai depender daquilo que nós fizemos. Aquilo que nós fizermos em cada encarnação, nós vamos aos poucos percebendo que a cada uma nós temos que ir melhorando igual. No Obreiros da Vida Eterna, este livro de André Luiz, escrito por Chico, ele diz assim, para que nós nos lembremos, é no capítulo 8, Treva e Sofrimento, que para que nós nos lembremos de que o esforço natural converte o carvão em diamante. Então nós temos que ir nos lapidando. A cada encarnação, nós temos que ir nos melhorando e sempre procurando esse crescimento. Então ela diz, trabalhemos, ele, o André Luiz, trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Temos que aceitar tudo aquilo que nos chega, porém, entre aspas, com resignação, porque nós não podemos dizer, é assim que Deus quer e assim será. Nós temos que refletir muito, como diz aqui, para o nosso espírito o divino dom de refletir. Porque se nos chega algo e que nós precisamos enfrentar, não tem como nós modificarmos, nós temos então que resignadamente dizer, eu vou passar por esta situação, eu vou melhorar, eu vou conseguir superar estas fases. Então, nós temos que ter essa referência para que a gente possa, de alguma forma, crescer, porque nós não podemos, de forma alguma, através de tudo aquilo que nos é passado, aceitar de qualquer forma, ou então levar para um outro lado, o lado da revolta, o lado da indignação. Por que comigo? E aí a gente tem que se perguntar, por que não comigo? O que foi que eu fiz para que eu pudesse merecer tudo isso? E aí a gente vai ter que passar pela nossa reflexão, nos colocarmos numa situação onde nós mesmos seremos os nossos julgadores daquilo que fizemos, porque não posso julgar o outro, mas eu tenho que me julgar, eu tenho que perceber o que é que eu estou fazendo de errado, não só para com os outros, também, mas para comigo mesmo. Será que eu estou guardando muita mágoa de pessoas que não teria necessidade de tomar e que não vai resolver absolutamente nada? Porque aquilo que está me corroendo só vai fazer com que eu sofra muito mais, inclusive adquira enfermidades. Então, no capítulo 12 deste livro, Obreiros da Vida Eterna, eu mostro aqui que ele está aqui do meu ladinho, que hoje eu já folheei muito ele, Obreiros da Vida Eterna, do Chico, pelo André Luiz. O anterior que eu falei sobre... Não, é também Obreiros da Vida Eterna. Depois é que nós vamos falar sobre os Missionários da Luz. É que eu havia invertido aqui as nossas anotações. Então, no capítulo 12, Desencarnação de Dimas. Por favor, quem estiver mais interessado, leia sobre a desencarnação de Dimas, porque nós não podemos aqui, em um pequenino parágrafo, em um pequenino tempo, abranger tudo aquilo que nos é passado. Mas Dimas, ele e mais alguns espíritos, foram levados, claro que em espírito, foram levados para um passeio, digamos, um passeio antes de desencarnarem.
e cada um teve uma reação. Albina lembrava-se, naquele momento, da Bíblia. Adelina e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração. Ficavam orando, mas Dimas não. Dimas ficava olhando sobre tudo aquilo que lhe mostravam e ele achava que ele já estava em outro planeta. E ele fica todo feliz por isso. Ele não estava preocupado, por isso a desencarnação de Dimas foi diferente desses outros nossos irmãos. Então é importante que a gente entenda sobre essa valiosa situação em que cada um se coloca. E aqui eles estão citando o Jerônimo, mas não é o Jerônimo, o gigante deitado, não. Ele está lá no mundo espiritual, fazendo parte desses ensinamentos de André Luiz, que ele nos passa. E ele fala que o plano impressivo da nossa mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. Então, quando nós temos uma ligação com os dogmas religiosos, nós ficamos ligados a eles. Mas, contudo, ele diz que é valioso destacar. Não é a rotulagem externa que socorre aquele que tem esses dogmas em si. Porque na hora suprema evolutiva, é justamente ali a sementeira do esforço próprio que cabe a nós, o serviço da nossa sabedoria, do amor, que frutifica no instante oportuno através das previdências que vão, de alguma forma, interferindo sobre o nosso crescimento espiritual. E esta lei vai nos entregar, entre aspas, no céu a cada um pelas nossas obras. Então, neste horário, neste momento supremo do nosso desencarne, como a gente sempre comenta e sabemos, não é o que nós temos por fora que é importante. Não são os bens materiais, não é aquilo que nós seguimos. O que é necessário fazer mesmo é que a gente faça obras com amor, que saibamos fazer tudo com muita alegria, para que a gente possa ter um colhimento e um recolhimento precioso de todos os ensinamentos para a nossa própria evolução. Então, depois que Dimas é colocado em seu leito novamente, porque para nós, no momento do desencarne, não necessariamente como Joana diz aqui, não existem dois processos de desencarnação. E aqui a gente vai vendo que um estava ligado na Bíblia, outros estavam ligados nas orações, mas Dimas não. Ele estava preocupado por saber onde é que ele ia. E depois tem um relato, é uma história muito bonita e o que se fala é longo, não daria para a gente falar aqui. Mas nós gostaríamos que os irmãos lessem e não deixassem de ler realmente, que é muito lindo aliás, esse livro todos, né, do André Luiz, são ensinamentos maravilhosos. Então, este Desencarnação de Dimas é o capítulo 12 do Obreiros da Vida Eterna. E então, vamos ler mais um pedacinho. E aí, continuando, ela diz assim: assim como a roupagem física é modelada pelos conteúdos morais do ser espiritual,
e vai imantada molécula a molécula ao espírito reencarnado, o seu desprendimento também ocorre através da ruptura dos laços que o atam a essas estruturas celulares, uma a uma. Conforme os hábitos mentais cultivados, o processo da morte obedece às fixações mantidas em maior ou em menor grau de intensidade. E aí ela continua, porque como nós sabemos, para nós encarnarmos, o processo é diferente somente nesses momentos. As moléculas vão sendo imantadas para o reencarne e elas vão sendo, ao contrário, para o desencarne. Então, quando ocorre a parada cardíaca e, por extensão, a morte do tronco cerebral, tecnicamente o corpo se encontra sem vida, passando ao estado cadavérico. Não obstante a desencarnação real, a liberação dos vínculos obedece a fatores de natureza moral, relativo ao modo com o qual se ouve durante a jornada ora concluída. É muito interessante a gente ver como é importante o nosso crescimento moral, porque é essa avaliação que é feita quando nós chegamos no mundo espiritual. Oi, Priscila, boa noite, seja bem-vinda. Aqui ela fala, né, que quando ocorre a parada cardíaca e, por extensão, a morte do tronco cerebral. Então, parou o coração, para também o cérebro. Tecnicamente, o corpo já se encontra sem vida, passando ao estado de cadaverização. Então, o último, exatamente o último, que nos deixa como cadáveres, como ela diz aqui, o corpo já se encontra sem vida. Então, quando a gente ouve, quando a gente lembra daqueles ensinamentos, quando é falado no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia, sobre a ressurreição, que Jesus ressuscitou Lázaro, então nós podemos perceber aqui que ele realmente não estava morto, porque a partir deste momento não tem como voltar. Então ele estava num estado cataléptico. Existe a letargia e catalepsia. Tem diferentes situações, mas são muito pequeninas. Oi, Débora, boa noite. O cataléptico, quando ele fica nesse estado, seus batimentos cardíacos são fracos, muitas vezes ele tem só uma parte do corpo nessa situação, a outra não, mas na letargia já é uma situação muito mais delicada. É total. Seus batimentos são tão fracos, são tão delicados, são tão pequeninos que não se consegue detectar. Imaginemos na época de Jesus, que não havia ainda o estetoscópio, não existia ainda o ultrassom e todos esses aparelhos que hoje a gente conhece. Não se tinha como comprovar a morte. E a gente ouvia falar, quando a gente era criança, né? As avós contavam a história que muitas pessoas eram desenterradas e que se encontravam de bruço nas tumbas. E aí a gente vai vendo que realmente tem fundamento essas informações, porque na verdade não tinha como dizer. Mas Jesus conseguiu, através da sua magnitude, da sua energia, de toda aquela luz que ele possuía, retirar
Lázaro daquela situação. Então, hoje, usa-se o eletrochoque, usa-se alguns medicamentos, e que às vezes é possível. Mas se já tiver o estado, já for cadavérico, já estiver tudo parado, não tem como retornar o corpo físico no seu... Não tem como o espírito voltar e unir novamente no espírito, falando de melhor maneira assim. Então, não obstante, a desencarnação real, a liberação dos vínculos, obedece a fatores de natureza moral relativa ao modo que cada um se ouve durante a jornada, ora concluída. Os sensualistas, todos quantos da vida somente coletaram benefícios e gozos, ou se permitiram apegos injustificáveis, ou mantiveram sentimentos perturbadores, encontrarão grandes dificuldades para se desimantarem dos despojos materiais. Lutam com desesperação para revitalizar o corpo inanimado, movimentá-lo, comunicar-se por seu intermédio, experimentando inenarrável angústia ante a impossibilidade de consegui-lo. Porque, desacostumados à reflexão e ao equilíbrio, enfurecem-se, transtornados, mais aumentam a própria alucinação, que prolongam por largo período de sofrimento. Imaginem aqui, nesta situação, o corpo está morto, o espírito continua vivo. E aí, quando você ainda está consciente, porque o seu espírito, muitas vezes, no desencarne, adormece. Mas muitas vezes ele está consciente daquilo que está acontecendo e ele se vê ali. Então, no desespero que ele se encontra naquele momento, ele começa a, como ela diz aqui, luta desesperadamente para poder revitalizar aquele corpo que já está inanimado. Quer movimentar, quer de alguma forma fazer com que tudo possa voltar. Mas não existe essa condição se já está... Já houve a parada cardíaca e o espírito já está se desligando, porque ele vai se desvencilhando do corpo de acordo com a sua parte, com a sua educação e com a sua moralidade. Muitos, assim que desencarnam, logo em seguida já têm a possibilidade de se conscientizar do que está passando. Outros, um dia, uma semana, um mês, até anos. Então vai depender muito daquilo que ele possa ter feito durante a sua encarnação. No livro Céu e Inferno, tem um espírito chamado Sanson, é quase Sazon, Sanson. Ele pede, quando encarnado, ele pede para que Allan Kardec, após a morte dele, possa, de alguma forma, convidá-lo para que ele possa explicar o que aconteceu com ele durante o momento do desencarne, do desenlace. Então ele diz: evoque-me após algumas horas. E assim foi feito. E ele era um trabalhador espírita, inclusive tem frases, tem partes onde tem aquelas
no Evangelho, né? Ensinamento dos Espíritos, lá nós vemos que tem alguma coisa de Samson anotado. E esta parte está lá no Céu e Inferno. E ele diz que após 8 horas do seu desencarne, ele já estava consciente. Diz ele também que esta passagem para ele foi como se ele tivesse tido um sono, e aí ele despertou. Passou por alguns momentos não tão desagradáveis, mas foram momentos diferentes, mas que logo ele já tomou consciência da situação em que ele se encontrava. Então nós vamos vendo que depende daquilo que nós fazemos. Claro que estamos no mundo de provas e expiações. Claro também que temos que aprender muito. Mas eu sempre falo, quando a gente for fazer a nossa prece, pode ser na hora do sono, pode ser durante o dia, pode ser a hora que nós temos o hábito, né, de fazer essas orações, peçamos a Deus e ao nosso protetor amigo que nos passem uma forma para que a gente possa perceber que nós já estamos desencarnados e para que a gente tenha consciência de pedir o amparo para o nosso Pai Maior, para o nosso Mestre, enfim, para os nossos amigos que sempre estão conosco, nos orientando e nos amparando. Porque naquele momento, se nós tivermos consciência de que já não estamos mais no mundo terreno e que estamos voltando ao lar verdadeiro, nós não devemos nos desesperar. Aqui, como ela diz, como ela cita, que ficam desesperados para revitalizar o corpo. Sabemos também que temos vontade de voltar, porque poderemos ter, naquele momento, alguém precisando do nosso trabalho. Precisamos conscientizarmos também de que sempre terá alguém que possa nos substituir. Não da mesma forma, mas vai ocupar o nosso lugar, seja no trabalho, nos corações dos nossos entes queridos. Obviamente não, porque este amor, como diz no filme do Ghost, né? O verdadeiro amor levamos conosco. Sim, com toda certeza, levamos conosco. Mas nós precisamos nos lembrar que o nosso momento chegou. Chegou e temos que partir. Se não tem outra forma, vamos ter que aceitar, com resignação, como eu disse há pouco. Então nós vamos ter que começar a refletir, termos um certo equilíbrio, nada de enfurecer, temos que diminuir o nosso sofrimento através desta maneira de encarar a nossa encarnação. Aqui chegamos e daqui vamos partir. Aqui encarnamos, aqui nós também desencarnamos. E esta que é a dura dificuldade de nós encararmos esta realidade, porque sabemos que é difícil. É difícil. Mas continuando aqui. Pelo contrário, após ela dizer, né, que as pessoas aumentam a sua própria, enfurecem, se transformam em situações de alucinações e tudo mais, ficam muito tristes com esse momento e não aceita. Então, diz ela, pelo contrário, quem se acostumou à renúncia e à regenerosidade, à meditação, ao exercício espiritual, facilmente se desencharca dos fluidos mais grosseiros, liberando-se com rapidez
e adquirindo lucidez a respeito da ocorrência fatal e inevitável. Então, nas mortes violentas, por que inesperadas, o choque, não raro, oblitera o nosso raciocínio, exigindo cuidados especiais dos missionários do bem, que não cessam de socorrer todos aqueles que se encontram em estado de sofrimento e de penúria. Então, no momento da nossa morte, quando violenta, nós recebemos, sim, cuidados especiais dos missionários do bem. Olha que conforto. Que conforto, que consolo que nos dá esta fala. Nós temos que nos conscientizar de que mesmo sem pedirmos, hoje o reloginho está danado. Nós temos que nos conscientizar que mesmo sem pedirmos, através do nosso... Eu não gosto de usar essa palavra merecimento, porque todos nós somos merecedores de algo. E não cabe a nós julgar se você merece, se você não merece, se cabe a você ter este apoio, este socorro ou não. Mas como ele diz aqui, os missionários do bem não cessam de socorrer todos aqueles que se encontram em estado de sofrimento e de penúria. Nós vemos no nosso lar, quando André Luiz nos conta que ele ficou 8 anos ali, para depois ser resgatado. Existem situações em que nós precisamos refletir, compreender o porquê que aconteceu isso com ele. Não que ele também não fosse um merecedor, como todos aqueles que lá se encontravam, mas aquilo que ele tinha na sua mente, aquilo que ele levava com ele. Então, como a gente lê lá, o lado moral, ele não tinha, ele não era bem resolvido. E aí conta-se que ele tinha um problema físico, mas que ele sabia por ser médico e que ele não se curou, não se tratou. Talvez nem fosse possível o problema da enfermidade dele, de resgatar totalmente e voltar para a sua saúde física normal. Mas ele foi como se tivesse sido realmente um suicida. E nós também, às vezes, poderemos entrar no mundo espiritual como suicida. E sendo como suicida, nós temos então que passar por um momento onde nós precisamos perceber que nós temos aqueles momentos, não é? Não adianta ficar desesperado, passarmos a entender e a pedir a Deus a nossa proteção e o nosso amparo. Porque lá no filme, principalmente, ele diz: Deus, por que é que está acontecendo isto comigo? E é neste momento em que aquela energia, aquele pensamento, aonde ele leva até o alto, como nós também levamos quando fazemos as nossas preces, neste momento ele foi ouvido, neste momento ele foi envolvido e a partir deste momento ele recebeu o socorro de que tanto sua mãe pedia, mas a cada um é dado conforme as suas obras. E é neste momento que nós precisamos, então, a meditar, a fazer os nossos exercícios espirituais, pedindo à espiritualidade que possa nos auxiliar no momento do nosso sono, aonde a gente possa estar em contato com essa espiritualidade para trabalhar, para aprender, para estudar, porque aí no nosso momento do desencarne nós teremos mais condições
de compreender aquele momento em que chega até nós. Então, aqui, continuando, ela diz, inversamente, como ela disse que no momento do choque nós somos socorridos, porque os missionários do bem não cessam de nos socorrer quando estamos em sofrimento e penúria. E aí ela continua, inversamente, nas enfermidades prolongadas, cárpidas, com humildade e coragem, nas quais as energias se vão consumindo, o desprendimento faz-se, sucedido pela alegria do imediato recobrar da consciência e com lucidez reencontrar os seres queridos que vêm receber e saudar naquele local onde nós chegamos na nossa vida de triunfo. Olha que coisa maravilhosa quando nós tomarmos a consciência, quando nós tivermos esta energia que vai consumindo aos poucos esse nosso desprendimento, nós vamos recobrando a nossa consciência e com lucidez nós vamos reencontrando e saudando os nossos entes queridos. Por isso que Jesus diz, reconcilia-te com seus adversários enquanto estás a caminho com ele, para que quando adentrarmos no mundo espiritual, o nosso verdadeiro lar, nós possamos ser recebidos pelos nossos entes queridos, tomando consciência logo após o nosso desencarne. Boa noite, Andrei. Boa noite, Andrei ou Andréia. Deve ser Andréia com Y, né? Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Quando a gente lê assim o nome, a gente logo vai imaginando, né? E aí a gente olha o rostinho ali, vê que é uma jovem, então é Andréia com Y. Seja bem-vinda, Andréia. E desculpe a nossa falha aqui. A gente bate o olho aqui, bate o olho na tela, bate o olho no livro, porque este livro não tem PDF para a gente poder utilizar, então nós temos que ficar com o nosso livrinho aqui na mão. Mas isso não nos impede de seguirmos neste nosso objetivo, que é crescer um pouco mais. São situações onde nós queremos aprender e também compartilhar com esses nossos irmãos que sempre estão conosco e aqueles que chegam também. Então vamos lá. A contribuição dos afetos, diz ela, que permanecem no corpo, pode tornar-se relevante ou não, assim como de alto significado. Enquanto que o desespero dos familiares, das blasfêmias e das imprecauções tornam-se em bombas mentais que atormentam o desencarnado. O pensamento de amor, de gratidão, chegam-lhe como reconforto e ânimo, facilitando-lhe a compreensão do ocorrido e a alegria de se sentir amado, predispondo-o ao crescimento interior para prosseguir vinculado, auxiliando-o mutuamente. Precisamos ter consciência de que esses momentos em que nós ficamos desesperados por conta daqueles nossos irmãos que partiram, nós apenas aumentamos o seu sofrimento. Então temos que ter pensamento de amor, porque já chegou o momento necessário para que este irmão retorne, ou para que nós possamos retornar ao nosso mundo espiritual. Então, através da gratidão, do pensamento de amor,
facilitando-lhe a compreensão do ocorrido, a alegria de se sentir amado, predispondo ao crescimento interior, nós vamos auxiliá-lo mutuamente. Uma vez estava eu falando sobre o porquê da morte, uma palestra. Quando eu terminei, uma senhorinha veio acompanhada de uma jovem e a jovem disse assim para mim: olha, o que você falou serviu para essa senhorinha aqui, porque o filho dela desencarnou há 2 anos e toda manhã ela abre a porta do guarda-roupa e as roupas do seu filho ainda se encontram lá. E aí ela chora, passa a mão nas roupas e diz: por que, meu filho? Por que você já foi? E aquela situação que a gente mais ou menos pode imaginar. E aí eu tive que conversar com ela ali do lado, não foi durante a palestra, obviamente, foi no final. E aí eu fui ao lado dela e comecei a narrar o que é que nós acabamos de ler agora. Porque realmente, alguns espíritos, numa sessão mediúnica, eles dizem: eu quero ir, eu quero aprender, eu quero me desligar, mas eu não consigo, porque ela, ou ele, ou alguém me chama. Às vezes não consegue nem identificar quem é que está chamando, mas ele sente aquela energia. Então isso, meus irmãos, é uma maneira que nós temos que aprender. Nas nossas preces temos que dizer: fulano, onde ele estiver, que ele possa receber esta prece em forma de conforto, de consolo, de paz e tantas outras coisas que nós podemos emitir, cada um de nós, de acordo com o nosso sentimento, de acordo com o nosso momento que estamos atravessando ali. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Já estamos bem aproximando do final, mas é muito bom ter você aqui conosco. Muito bom. E todos os nossos irmãos, a Silvia, o Ari, tantas outras, a Débora e tantos outros que já estiveram aqui desde o início. E aqueles que ainda forem passar também, a gente sempre fica agradecida de coração para a gente poder compartilhar um pouco daquilo que podemos fazer e aprender junto com todos os nossos irmãos. Então, continuando aqui, Joana diz assim: ao rememorar-lhe os momentos felizes e envolvê-lo nos tecidos suaves da saudade feita de ternura, alcançam-lhe os painéis agradáveis de lembranças enriquecedoras. À medida que o corpo se transforma, esse espírito tranquilo o agradece, facilmente adaptando-se ao grande lar. Naquele momento do retorno ao lar, é necessário que a gente possa chegar e ir se tranquilizando para que a gente possa agradecer todos os nossos amigos que porventura estejam ali ao nosso lado. A partir do momento que temos esse benefício, porque nem sempre a gente consegue perceber. Isso é no livro Nosso Lar, né? Que quando o André diz para a mãe: você está aqui? E ela responde: sim, eu estive sempre ao seu lado. Mas quando nós ainda não temos condição de compreensão daquilo que estamos passando, nós não vemos e nem sentimos, às vezes, aquele amparo. Mas, se a gente conseguir fazer com que esses momentos felizes voltem àquele irmão,
esse espírito vai ficando tranquilo e ele agradece e vai se adaptando ao grande lar. Então, como medida terapêutica, preventiva e eficaz para um despertar saudável além da morte, convém que se reservem momentos diários para pensar-se nela e na libertação dos resíduos orgânicos, ao tempo em que os hábitos mentais e morais construam uma existência digna, porquanto, se encerrada biologicamente essa etapa, ela irradiará suas vibrações que atarão o espírito aos seus despojos, ou se transformarão em asas que o alçarão ao antiplanos felizes, onde habitará a partir de então. Naquele momento, se ela conseguir pensar, se nós, conseguirmos pensar neste momento na libertação dos nossos resíduos orgânicos, pela nossa digna existência, nós vamos conseguir irradiar vibrações que se atarão ao espírito os seus despojos. E aí cabe a cada um de nós. Ou então se transformarão em asas para que a gente possa ir aos poucos para um terreno mais alto, feliz, onde a gente pode habitar a partir daí. Cabe, então, também aos familiares, obviamente, para que eles possam, a maneira de se comportar diante desta situação, mas não tira de nós esta responsabilidade. Porque nós somos, como Joana diz aqui, a soma das nossas experiências e cada um são vários os modos em que nós estamos neste nosso processo evolutivo. Nós vamos tendo etapa por etapa. Nós vamos adquirindo recursos para que possamos cada vez mais ir crescendo na nossa evolução. Depende de cada um de nós. Não existem dois espíritos, ou seja, não existem duas pessoas, dois seres humanos que seu desencarne é da mesma forma. Cada um é de uma maneira. Mesmo assim, o desencarne ou o reencarne é também maneiras diferentes, não existem dois iguais. Então, eu aconselho a quem estiver assim interessado nesses temas, se é que já não leram, se é que já não conhecem, no Missionários da Luz, no capítulo 13, nós vemos a reencarnação de Segismundo. É uma reencarnação, mostra toda a programação que é feita, quando os pais vão aceitar ou não aquele espírito para reencarnar. É muito, muito, muito interessante, gratificante e nos dá uma compreensão de como é que tudo funciona no mundo espiritual. Regina, boa noite, querida amiga da infância, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Então, aqui na reencarnação, eu anotei uma fala onde os amigos espirituais estão conversando com o Segismundo, porque ele está questionando sobre a maneira que ele será reencarnar, que ele vai reencarnar, que ele vai voltar ao mundo físico e tudo mais. E aí eles dizem assim a ele: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. A construção espirituais procedem das uniões espirituais.
A obra do universo é a filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica de todos os círculos evolutivos, até que venham a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Então, nós vemos aqui, quando nós falamos sobre a reencarnação de Jesus, fica provado aqui, mais uma vez, que não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. Agora, as construções espirituais procedem das uniões espirituais. E as uniões espirituais, como é que ela se processa? O espírito fica unido ao perispírito. O perispírito tem a semelhança, ou seja, a aparência ao corpo físico. Então, ele tem cabeça, braço, olhos, pernas, se o corpo que for reencarnar também for dessa forma. E quando eles aparecem para os nossos irmãos que são videntes, eles aparecem também desta forma, como se eles fossem encarnados desta forma. Aqueles que são médiuns videntes nos dizem, né? Nos narram de forma assim, que nem todos aparecem da mesma forma, cada um aparece de uma maneira, e que a gente não vê eles andando passo a passo, que é de uma outra forma. Então, mas eles aparecem sim, como se fosse o corpo físico de um homem. Então, o perispírito unido ao espírito, por quê? O corpo do desencarnado já ficou. O corpo, hoje, aqui tem espírito e perispírito. Ao desencarnar, só vai ter o espírito e o perispírito, que não se desligam jamais. Ele vai se tornando mais sutil cada vez mais, mas ele ainda permanece até o final dos tempos. Agora, nós não podemos afirmar completamente esta situação, porque através dos nossos irmãos mais estudiosos afirmam que o perispírito não deixa o espírito jamais. Pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda, mas ele vai se tornando tão etéreo, tão quintessenciado, que ele vai assim se tornando uma fagulha, um pensamento tão pequenino que a gente nem pode imaginar como é que está esse perispírito ao lado de um espírito. E também, aproveitando esses ensinamentos que falam sobre o encarne e o desencarne, nós temos que lembrar que no desencarne, o tempo para esse desenlace, para que esse cordão de prata, como se diz, para que esse desligamento aconteça do corpo e o espírito com o perispírito, vai depender de cada um de nós. Então, ele não se rompe, ele vai se desfazendo, vai se desligando lentamente ou mais rapidamente, depende de cada um de nós. E no processo da reencarnação, o espírito se une ao corpo físico através
do perispírito. Então, é mais ou menos assim. Existe a fecundação, o óvulo encontra-se, o espermatozoide, perdão, se encontra com o óvulo. Neste momento, já existe um cordão onde está ligado o perispírito, que se liga automaticamente ao espírito, mas não estão ali juntos, mas eles já estão nesse processo reencarnatório. Então, sempre no momento da concepção já tem vida. Por isso, aproveitando essa oportunidade, é que a pílula do dia seguinte é um aborto. Porque no momento da concepção, se já existe essa ligação, então já existe um espírito, vamos simplificar, já existe um espírito de plantão ali, pronto para a reencarnação. Ele já foi preparado. Por isso que é importante ler a reencarnação de Segismundo, porque ele já estava sendo preparado para reencarnar naquela família. Existe uma conversa entre pai, entre mãe, ele tem mais alguém ali no meio que o auxilia, então é muito interessante. E também a desencarnação de Dimas, que também nos explica muito bem sobre isto que Joana quis nos dizer com o capítulo 9, Despertar Espiritual. Passamos do tempo, ainda estamos aqui com a graça de Deus, porque todas as semanas a gente encerra bem antes, com medo, mas hoje, como eu fui me empolgando e falando, que eu gosto muito desses assuntos, como gosto de tantos outros, mas esses em particular. E estamos aqui, então, neste momento. Eu agradeço a presença de todos, que a gente possa estar junto na próxima semana para mais um aprendizado. E a semana que vem será mediunidade e testemunhos, que será no dia 2/6. Então eu vou agradecer a todos pela presença, mas também quero, neste momento, não nos esquecermos de agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade maior, aos nossos benfeitores que estiveram conosco, sempre nos intuindo, nos orientando, nos dando o amparo de que tanto necessitamos, através do fortalecimento da nossa fé, para que nós possamos ir percebendo, de alguma forma, que diante de todas as nossas dificuldades, nós temos o amparo do Pai, do Mestre e da espiritualidade maior. Isto também sem nos esquecermos do nosso protetor amigo, este que, como um pai, vela por todos nós, em cada encarnação ou em algumas encarnações, para nosso crescimento espiritual. Agradecemos de coração. Pedimos também, Pai, que ampare, aqueça os corações dos nossos enfermos, das nossas crianças nos orfanatos, também dos nossos velhinhos nos asilos, nas casas de repouso, em todos aqueles que se encontram acamados e todos aqueles também que, porventura, não sentem no seu pulsar do coração o seu amor, que eles possam ser aquecidos para que essa energia possa chegar a cada um deles. Neste momento também pedimos a Bezerra de Menezes que possa fluidificar esta água para que o néctar balsâmico possa chegar para cada um de nós, envolvendo-nos naquilo que estamos necessitando neste momento, no nosso desconforto corporal, mas também possamos ser abençoados pelas nossas dificuldades que atravessamos espiritualmente ou que colocamos como fardo para
que possamos nós desvencilharmos desses momentos que acreditamos ser problemas, mas na verdade são apenas degrau de evolução para o nosso crescimento. Agradecidos que estamos, então, Senhor, te pedimos que conceda-nos a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos. Nós não podemos modificar. Dar-nos coragem, Senhor, para modificar aquelas que nós podemos, e sabedoria para perceber a diferença que existe em cada uma delas. Então pedimos, Senhor, serenidade, coragem e sabedoria. Estejam conosco na próxima semana, Pai. Jesus, espiritualidade maior, para que possamos juntos, nestas lições, compreender um pouco mais sobre o crescimento, sobre aquilo que temos ainda que aprender, para podermos alcançar uma reencarnação um pouco melhor do que essa que hoje temos, porque hoje ainda somos um pouquinho melhores que ontem, mas que estejamos trabalhando bastante para podermos ter uma reencarnação muito mais proveitosa do que essa que estamos tendo neste momento. Obrigado, Pai. Obrigado, irmão. E obrigado à espiritualidade. E que assim seja. Eu agradeço a todos mais uma vez pela presença. Agradeço de coração. Agradeço sempre a todos. Que tenhamos um final de semana feliz, cheio de alegria, saúde, paz, para que estejamos juntos na próxima semana. Fiquem com o Pai Maior, que Jesus abençoe a todos e um beijo no coração de cada um. Até próxima semana.